Olá, meus amigos. Como vão todos? Eu voltei depois de muito tempo. Eu sempre vou assim, né? Eu vou e sumo. Mas, gente, eu tenho passado por tanta enxaqueca. Meu marido também. Meu filho adoeceu por causa da gripe. Temperatura baixa, né? Então, assim, a gente sempre adoece. Eu não sei se a minha enxaqueca e o estômago ruim, meu marido também estômago ruim, enxaqueca, dor de cabeça, pode ser por causa do apartamento, né, que a gente mora. É um estúdio, ele é fechado e tem só essa janela, né, eu tô de frente pra janela, no fundo tem a porta que vai pro corredor e não tem mais janela, né, vocês podem ver que aqui, ó, não tem mais janela. E tem aquelas, eu não sei como que chama aí, que circula o ar, né? Ai, gente, eu não lembro. Depois, se vier, eu falo com vocês, que eu sou danada pra esquecer as coisas, né? Vai ficar desde 2000 anos depois, eu vou lembrar. Mas esse não é o assunto. Bom, o assunto de hoje é que eu estou mudando, nós estamos mudando, não vamos ficar mais aqui nesse apartamento, né? Esse apartamento eu estou vendendo, estamos vendendo para poder ir para outro lugar. E esse apartamento, como ele tem, né, pouco tempo de lease, faltando para acabar, aqui, se você não paga, você pode estar pagando financiamento, mas se você chegar, por exemplo, eu terminaria de pagar esse apartamento com 65 anos. Se eu chegasse aos 65 anos e não tivesse renovado a lease, o dono do terreno, ele poderia tomar o apartamento de mim. Então, assim, é como se não tivesse. Você é dono, mas você não é dono, né? E não só essa coisa que veio, que pesou muito no apartamento. O apartamento pra gente não... Porque poderia ser assim, né? Vamos fazer um investimento, né? Isso que as pessoas pensam. Mesmo que a gente mudasse, a gente poderia alugar o apartamento. Mas não é isso. Só que a gente não tem condição de pagar a lease, que é cara. Nós não temos a manutenção, né? A companhia que dá manutenção aqui. Tá indo de uma para outra por anos. E eles estão com uma confusão tão grande, eles não sabem, né, pra quem que é esse valor que vocês estão cobrando. Eu cheguei a um ponto que eu não devia essa companhia nada, 000. De uma hora pra outra, começou a chegar a conta a 1.500 libras, e depois 2.000 libras, aí foi aumentando, no ponto que está agora, 5.000 libras, e aquela parte que a gente paga que faz, aí chama, eu vou ter que lembrar aqui, mensalidade que você paga, a mensalidade que você paga para poder tomar conta do prédio, né, por mês, ela é 1.400 libras por ano. Só que o seguinte, tem outras coisas, né? Eles não vêm limpar o prédio, por exemplo. Tem 2 anos, vai fazer 2 anos que não tem ninguém limpando o prédio. Tem uma moça que limpava com um balde de água o prédio de 5 andares, né? Passava o pano ficava aquela coisa, né? Aquela coisa deliciosa, passando em todos os corredores. Ela nunca varreu o corredor lá de baixo, que dá pro jardim, que tem apartamentos lá embaixo. E a área que é os armários, que ficam os lixos, né? Os carrinhos, tem verde e azul é o de reciclagem, que fica lá embaixo, e os verdes dentro dessas cabines. Eles nunca limparam por dentro. Aí eu reclamei, mandei e-mail, com pouco eles trocaram a companhia e colocaram um homem. E o homem, gente, um cara falou comigo que é coisa de homem, o homem não sabe limpar não, né?
Mas ele colocaram um cara como o cara que descia com esses carrinhos e colocava no jardim para a prefeitura vir coletar o lixo. E ele tinha que limpar o prédio também. Só que ele vinha no carro dele, um carro pequeno, não vinha em carro de companhia nem nada. E ele pegava a vassoura, e eu tenho câmera aqui na minha porta, né? E eu ficava olhando ele lá. Ele pegava a vassoura, ele colocava a vassoura no chão e empurrava a vassoura com o pé assim. Sleeping não. Mamãe tá quase terminando. Aí ele pegava e punha a vassoura no chão e varria, né? Até a frente do corredor. E não passava pano nem nada. Então, mas aí passava pano, né, assim, né? Não é o de pior, não, porque esse daí eu sabia que ele não ia fazer. Mas, porque o carro dele, assim, a gente pensava que aqui também é uma coisa, porque assim, tem que ser uma companhia que vai te dar um carro próprio, uma van, que tenha, né, água, tenha condição de dar uns 3, 4 baldes de água para jogar, lavar, bastante água para esse prédio. E vassoura, balde, tudo, né? Tinha que dar tudo para ele, carro da companhia, só que não. Então, assim, o carro dele é pequeno, não ia caber nada. Aqui também o prédio não tem como pegar água, só os apartamentos que são fechados, privados. Não tem uma torneira no prédio. Aí, outro dia, eu entrei pela porta principal e ele... Mamãe já vai desligar já, tá? E entrei pela porta principal e ele estava lá com um borrifador, água e um pano, um mop, né? Um pano seco. Passando pano seco no corredor. Corredor de concreto, né? Imagina só que maravilha. Gente, não tava limpando nada, né? Mas ele tava só fazendo o que ele tinha que fazer, né? Pronto. Então, assim, tem muitas coisas, né? Tem muitas coisas que são... muitos valores, né? Estão em disputa. Aí ele... Então ele foi e só fica lá, né, borrifando com o mop, né, no chão. Mas não são só essas coisas, tem outros problemas, por exemplo, a porta lá do prédio ficou estragada por anos e anos e anos e anos. E todo inverno vinha gente dormir debaixo. Gente, pessoas dormem na rua, né? Ia pra debaixo do prédio, debaixo da escada, da parte de dentro, debaixo da escada, eles iam lá dormir no chão puro e faziam as necessidades. Essa é a pior coisa, porque não é dormir lá, né? Porque a gente pensa, a pessoa não tem um lugar para dormir, encontrou um lugar, um teto para dormir, não sei, de qualquer forma. Mas é porque eles faziam, tem um jardim, né? Ali fora, mas eles faziam necessidade lá mesmo no chão. E ficava num estado horrível. E como não era só as necessidades, eles, né, usavam drogas, eles bebiam, eles ficavam fazendo barulho madrugada, não era uma, 2 pessoas, às vezes era 3, era um grupo, era reunião, né, o grupo de amigos lá debaixo da escada. Às vezes eles tinham relações, né, íntimas também debaixo da escada. Então eles têm debaixo lá, né, iam debaixo da escada para poder fazer as reuniões. E era uma barulho. E a gente sempre insistiu com eles para poderem trocar a porta. Não podemos ficar aqui com essas pessoas, porque por causa de segurança. São pessoas que estão usando drogas. A gente não sabe a extensão do que passa na cabeça delas, né? Tem gente que sai de madrugada para trabalhar. A gente tem, acho que nós já tínhamos, né? Já estávamos com o Lorenzo aqui. Então, por causa de criança também é perigoso. Não, isso foi depois. Aí eles resolveram falar que ia mandar fazer a porta. Só que no período de fazer a porta, que demorou, épocas, eles resolveram colocar segurança pro lado de fora da porta. Tem um terreno vazio, segurança ficava dormindo, né? Dormia ali, era pra ficar acordado, né, gente? Mas ficava dormindo, né? Dentro do carro. E teve época que eu até peguei na câmera aqui um casal passou na porta do meu prédio, passou na porta do meu apartamento, querendo entrar num armário ali do lado de fora, deve ser para fazer, né, as bobiças deles. Mas e o segurança pro lado de fora. Então assim, eles viram ele entrando pela porta principal e
não notaram, porque deveriam estar dormindo. Mas a conta veio depois pra gente. E a conta veio de 25 mil libras para pagar segurança. Mais 18 mil para poder pagar pela porta. E não só que a porta foi colocada uma porta pesada de aço, que para puxar a porta você tem que ter força. Ela tinha um sistema por lá de fora de código que você apertava e tocava no apartamento pra gente poder abrir a porta para alguém, né? Ou até para entrega de encomenda. Eles não ligaram aquilo de novo na porta e cobraram da gente e mandaram a conta dividida pelos apartamentos de 1.900 libras por apartamento pra gente pagar. Então essa conta tá tudo somando nesses 5 mil e pouco, que não só eu, mas os 25 apartamentos. Tem gente que paga, né? Tem senhores idosos que pagam por medo de acontecer alguma coisa. Eles tiram de onde ele não tem o dinheiro dele e pagam esses valores. Então tem manutenção, tem pessoas que eles deixam lá, né? 1.900. Depois tem um dinheiro da outra companhia de manutenção do prédio que mandou 2.700. E essa companhia não sabe de onde que esse dinheiro é. Sim, filho, vou te dar. E essa companhia não sabe de onde que esse dinheiro provém, de onde que essa conta provém. A gente pede qual que é. Puseram uma sigla de HO, mas eles não falam o que é o HO, por que estão cobrando da gente 2.700. Então nós temos um grupo no WhatsApp que a gente, né, tá assim, reivindicando os nossos direitos, explicações, por que isso está sendo cobrado, mas eles não respondem. Eles não respondem, eles não dão satisfação. Só que os outros apartamentos, eles estão brigando por isso, mas porque eu tô vendendo, eu vou ter que pagar essa conta, né? Porque eu prometi para os compradores que eu ia entregar o apartamento sem conta nenhuma. Não é problema deles se essa dívida decorreu nesse período. Se é uma luta da gente, né, nós proprietários com a companhia, mas quem sabe se isso for resolvido, eu ainda consigo restituir, né, esse dinheiro, porque não é normal, não é certo, né? Não é certo cobrar da gente uma coisa que a gente não tem que pagar. E tinha dinheiro, tem muito dinheiro na conta da manutenção, né? O apartamento aqui dentro, vocês verem, né? Parece ser muito bonito. Ele é muito bonito por dentro. Eu e meu marido, nós reformamos ele. Nós fizemos ele de um jeito que possa caber mais coisas, né? Ter mais, usar o espaço que é muito pequeno, são 25 metros quadrados. Então nós usamos o espaço todo da medida possível. E tanto que quando nós colocamos à venda, as pessoas vieram aqui e falaram isso com a gente, como que nós aproveitamos o espaço dele. Mas se eu mostro para vocês da porta para fora, aí vocês vão entender. Se eu puder fazer um vídeo, né, que depois que eu ensinar tudo passar, não vou poder mais, né, gente? Mas se eu puder fazer um vídeo e mostrar para vocês certas coisas aqui, que mas eu mostro mais a realidade, né? Porque é do jeito que a gente vive. Então, assim, tem as dificuldades da Inglaterra, tem as dificuldades de morar em certos lugares. Então, assim, o porquê da gente estar mudando, é porque de eu ter desaparecido também, né? Não só por causa da enxaqueca, você sei que meu olho tá inchado, mas eu tive muita enxaqueca, muito mal-estar. E pode ser pelo apartamento em geral, que pode ser pela umidade e também mofo. Pode ser pelo prédio em geral, que ele é muito molhado, né? Muito mal ventilado. E meu filho também tem gripado todo mês. Então, assim, pode ser que isso esteja... A nossa saúde deve estar decorrente da situação do prédio ou do apartamento em geral. Mas se eu puder fazer um vídeo curto e mostrar para vocês o corredor, né, e a área da lixeira. Tanto que a área da lixeira, esses dias, meu marido teve que ajudar, né, a pegar o lixo todo desses armários que eu falei com vocês que estão ali nos corredores, pegar a maioria dos lixos e carregar para a lixeira lá embaixo,
porque esse homem que vinha aqui, né, que eu falei com vocês que borrifa água para limpar o prédio, a empresa falou com ele que levar o lixo dos armários para baixo, pro jardim, não é trabalho dele. Aí eu pus lá no comentário no WhatsApp, do grupo WhatsApp, falei assim, gente, se o trabalho dele era levar o lixo lá para baixo e depois limpar o apartamento, limpar o prédio, agora o que ele vai fazer? Porque ele não limpava o prédio? Ele vai fazer o que aqui dentro, né? Então, assim, eu deixo os comentários porque eu tô saindo, né? Eu já tô vendendo. Mas eu sempre falo com o novo proprietário que ele vai participar do grupo do WhatsApp também. E ele pode ter mais voz. Gente, então nós vamos, em breve a gente vai estar mudando. Já tem muita coisa já empacotada. Já tem muita coisa feita. Eu espero que a gente possa continuar fazendo os vídeos aqui, né, à medida do possível. Espero que vocês gostem. E se eu puder fazer o vídeo, né, mostrando para vocês um pouco do prédio também, da situação e outras coisas que a gente pode explicar da relação dos valores, né, que a gente paga e tudo que a gente gasta. Mas agora, né, mudança, todo mundo gosta da mudança. Estamos muito satisfeitos, estamos ansiosos para ir para outro lugar, explorar outra casa, outra região aqui perto mesmo. Nós queremos ficar por volta de Norwich, que é um lugar muito gostoso de ficar, bom para família. Então a gente vai mostrando para vocês aos pouquinhos. Se eu puder mostrar para vocês também Norwich, que eu ainda não mostrei como eu gostaria, né? Então eu vou continuar fazendo isso, mas eu volto em breve e espero que vocês continuem. Para vocês que ainda não assistiram, que não me conhecem, né? Eu vou até fazer um vídeo assim, porque eu não perguntei, vou até fazer. Então, eu vou voltar ainda com outros vídeos, aos pouquinhos, e espero que vocês gostem, tá? Um beijo bem grande, que o nosso Senhor Jesus Cristo continue abençoando vocês, e até em breve. Um beijo bem grande no coração, fique com Deus. Até mais. Tchau.